Então, novamente, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Juliana, por aceitar participar do nosso evento, tá? Muito grato. A Juliana Pimentel, ela é doutora em matemática pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, em 2014. Ela é professora da UFRJ desde 2018 e ela trabalha na área de análise de EDP, com ênfase na utilização de técnicas variacionais de sistemas dinâmicos para estudar a análise de soluções de equações diferenciais não lineares. Então, a palavra é com você, Juliana. Muito obrigada pela introdução. É que eu não estou vendo ninguém aqui, então se der algum problema ou se tiver algum problema com o slide, eu vou pedir, por favor, que me avise. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os organizadores pelo convite para participar dessa palestra, para dar essa palestra aqui. Quero agradecer, em particular, os professores Reginaldo e Luan, que me convidaram. Muito obrigada pelo convite. E queria parabenizar todos os organizadores pela excelente iniciativa de organizar esse evento e promover também, né, essa área de análise de EDP. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, então, o que eu escolhi falar hoje, então, é sobre uma classe de equações semilineares, elípticas, tá? E para as quais a gente vai construir esse tipo particular de solução aqui, tá? São soluções do tipo bolha, que eu já vou explicar o que elas são, tá? Então, antes de começar, deixa eu dizer que esse trabalho ele foi realizado em colaboração com a professora Mônica Musso, da University of Bath, no Reino Unido, e todos os resultados que eu vou mostrar aqui foram publicados nesse trabalho. Tá? E aqui é mais ou menos o outline da palestra. Então, eu vou começar introduzindo as soluções que são as soluções do tipo bolha standard, que é a partir das quais a gente vai construir as soluções que a gente quer. Depois eu introduzo a classe de problemas de fato que a gente está interessado aqui. Vou falar bem rápido sobre os resultados anteriores, né, que o pessoal já conseguiu obter nessa direção. Em seguida, eu queria comentar um pouco, pelo menos, as ideias principais da demonstração, e eu termino com alguns comentários, na verdade, sobre a versão parabólica do problema. Tá? Então, bom, a história começa, então, com essas chamadas bolhas standard, né? Então, se você tem um problema elíptico dessa forma, né? Então, aqui eu tenho um expoente crítico, né? O meu problema está em Rn, procurando soluções positivas, já se sabe que todas elas, então, vão ser dessa forma aqui, tá? Essa forma aqui é exatamente uma forma de uma bolha que está centrada nesse ponto aqui, tá? E esse lambda aqui é um parâmetro positivo, que é o parâmetro de concentração dessa bolha. Tá? E gama n vai ser um número aqui que vai depender da dimensão. Tá? Isso daqui é um resultado que já se sabe há bastante tempo, nessa forma que ele aparece nesse artigo de Caffarelli e Struck, de 1989. Tá? Então, qual que é a ideia? Qual a importância dessas bolhas standards? Né? Elas são utilizadas na literatura como building blocks, ou seja, elas são utilizadas para construir outras soluções de problemas, de outros tipos de problemas mais gerais, né? Problemas elípticos mais gerais, problemas parabólicos, problemas com domínio, com furos no domínio, né? Uma série de problemas em que a gente utiliza essas bolhas standards para construir soluções mais complicadas do que essa. Né? Então, por exemplo, a gente consegue construir essas chamadas bubble towers, que é um tipo de solução que vai aparecer aqui, que é quando a gente reparametriza essa bolha, né, essa bolha standard, que eu acabei de mostrar, coloca um sinal ou não, né, você pode alternar o sinal ou não dessa bolha, e aí você soma todas essas soluções e o que você tem são bolhas, né, várias bolhas aí para cima ou para baixo, dependendo do sinal, e você pode ir somando essas soluções standard. Então, você consegue, essas bolhas standard, então você consegue construir uma solução mais complexa, né, a partir dessas bolhas, dessas chamadas bolhas standard. Tá? Então, generalizando um pouco mais o problema, o que eu posso ter é uma solução, uma equação elíptica dessa forma, com duas potências agora. Então, eu tenho as chamadas potências P, que é aqui que estão competindo, competing powers, e, novamente, procurando soluções positivas desse problema em todo o RN. Tá? Só para introduzir alguma nomenclatura aqui, então, o que eu vou chamar de ground state são soluções que elas decaem para zero quando eu vou para infinito, né? Eu digo que esse decaimento dessa ground state é rápido se esse limite aqui que existe e é positivo, né? Então, tem um decaimento dessa ordem,
E eu digo que ele é um decaimento lento se essa ground state é um decaimento dessa forma, ou seja, esse limite aqui com esse expoente é que existe e é positivo. Tá? Então, bom, o problema mais simples, então, é o caso em que P igual a Q, né? Então, quando P igual a Q, ou seja, eu tenho uma única potência, né? Então, se esse problema for subcrítico, ou seja, o P é menor que o expoente crítico, então a gente sabe que esse problema não tem solução positiva. Se eu estiver falando do problema supercrítico, né, o P é maior que o expoente crítico, então existem soluções desse problema, e a solução ground state, ela vai ter um decaimento lento. Tá? E no caso crítico, quando P é exatamente esse expoente, então existem sim soluções, e a ground state ela tem uma fórmula explícita, e o decaimento dela, ao contrário do supercrítico, vai ser um decaimento rápido. Tá? Então, qual que é o problema de fato que a gente quer trabalhar aqui? É o problema com potências diferentes, tá? Então, eu tenho potências que competem aqui, e além disso a gente tem esse potencial aqui, tá? Então, é uma equação mais geral que aquela, e o que a gente vai fazer, então, é considerar esse problema, vai procurar a existência de soluções radiais positivas desse problema, tá? Definido em Rn. Então, aqui, nesse caso, a dimensão é maior ou igual a 3 para a gente, e esse primeiro expoente aqui, ele vai ser um expoente perto do expoente crítico, mas ele vai ser supercrítico, tá? Então, P passa um pouquinho do expoente crítico. E esse B aqui vai ser para a gente um potencial que é radial e suave. Tá? Então, essas aqui são as nossas hipóteses. Em relação ao Q, ao segundo expoente, aqui a gente considera dois casos. No primeiro caso, esse Q é maior do que o P, tá? E no segundo caso ele é menor, né? Em particular é menor também do que o expoente crítico. Então são esses dois casos que a gente considera, o P para frente o Q para frente do P e menor do que o P. Tá? E o P sempre supercrítico. Então, antes de falar dos resultados que a gente obteve para esse problema aqui que a gente considerou, deixa eu falar um pouco sobre o que já foi feito, né? Então, já foi considerado, por exemplo, esse problema aqui com a potência Q exatamente igual a 1, né, e epsilon igual a 0, ou seja, eu estou exatamente no caso crítico, né. Então, nesse caso crítico aqui em Rn, o problema foi considerado por Bente e Cherami em 1990, dimensão maior que 3, o potencial não positivo, e foi verificado, então, para esse problema em particular, a existência de soluções positivas. No caso subcrítico, tá? Ainda com Q igual a 1, tá? O meu Q igual a 1, foi subcrítico, P subcrítico. Esse problema foi considerado por Dean em 1986, novamente dimensão maior que 3 e um potencial agora radialmente simétrico. Tá? Então, nesse caso, eles também verificaram a existência de soluções positivas para esse problema. E também verificaram algumas propriedades de simetria dessa solução com respeito a essa condição de fronteira ou igual a 0. Agora, falando do caso supercrítico, ainda com Q igual a 1, tá? Estou me restringindo ao caso Q igual a 1. Tá? No caso supercrítico, esse problema foi tratado por Michelet, Busso e Pistoia em 2005, também com potencial radialmente simétrico, e elas conseguiram provar, então, a existência de uma solução radial positiva, mas com essa condição aqui adicional. Então, nesse caso, no caso subcrítico, é necessário que esse potencial aqui no zero seja negativo. Tá? E elas provaram também a existência de soluções que têm essa forma, como eu tinha comentado, que é uma superposição de bolhas, né? Uma superposição de spikes, que está com blow-up exatamente na origem, à medida que esse parâmetro epsilon aqui vai para zero. Ou seja, à medida que eu me aproximo da origem, essas bolhas elas vão explodindo. Né? Essa superposição de bolhas vão explodindo. E esse problema tinha sido, na verdade, anteriormente considerado, né, um tipo de solução também tinha sido considerado por Michelet e Pistoia em 2003. Ainda no caso subcrítico, mas agora considerando o P menor que P estrela, menor do que Q. Né? Então, agora tem esse caso um pouquinho mais geral aqui, procurando soluções que decaem para zero, quando o x vai para infinito. Esse problema foi considerado por Bauman, Flores e Delpino, tá? Onde eles consideraram essa pergunta aqui de início sobre a existência de soluções radiais ground state, e descobriram uma série de soluções com comportamento bastante rico, né?
eles conseguiram provar, então, a existência de várias soluções, né, de ground state que tem um decaimento, rápido, e considerando que um dos expoentes, né, então eu fixo um dos expoentes e o outro eu deixo ele perto do expoente crítico, tá? E esses resultados aqui desse trabalho, eles foram obtidos usando técnicas um pouco diferentes, tá? Então foram via ferramentas de sistemas dinâmicos. E exatamente o mesmo problema foi também considerado por Campos em 2008, tá? Onde ele recuperou, na verdade, esses teoremas de existência do trabalho anterior e também conseguiram provar uma propriedade assintótica de aproximação das soluções usando um método mais simples do que o utilizado anteriormente. E ainda com essa mesma equação, Juan Dávila e Guerra, em 2016, obtiveram também a existência de soluções radiais com decaimento lento se o P estiver perto de PS agora, então o P perto de PS, e o Q perto de P estrela. Tá? Então, um pouco diferente do caso considerado no trabalho de Bauman, Flores e Delphi. Tá? E, bom, agora falando do caso supercrítico, né? No caso supercrítico, agora com domínio limitado, tá? Então, no caso de domínio limitado, expoente supercrítico, só foi considerado uma potência Q igual a 1, por enquanto, nesses trabalhos aqui de Delpino, Dobô e Musso, Delpino, Musso e Pistoia, onde eles consideraram, né, o expoente P supercrítico e conseguiram provar também a existência de solução radial que se comportam também como essa superposição de spikes, de bolhas. Então, bom, esses foram os principais resultados que a gente encontra na literatura, né, acerca dessa classe de equações. E para aquele problema em particular que eu mostrei para vocês, que a gente considerou, a gente conseguiu obter esses dois resultados principais. Tá? Então, o primeiro resultado diz respeito ao caso 1. Tá? Então, o meu P está sempre perto do expoente crítico, e agora o primeiro caso é o caso em que o Q é menor do que o P. Tá? Então, se o Q for menor que o P, a gente conseguiu provar esse resultado aqui. Se a gente adicionalmente supõe que o potencial em zero é menor do que zero, então para todo inteiro K, a gente sempre vai conseguir um epsilon, tá? Um epsilon pequeno, tal que existe uma solução dessa forma aqui. Então, o que significa isso daqui? Cada um desses termos aqui, na verdade, é uma bolha, né? Uma bolha com algum resto aqui, né? Um termo de ordem 1. Então, cada termo desse somatório é uma bolha, que está centrada na origem, tá? E tem um certo parâmetro de concentração, tá? Esses alfa-jotas aqui, eles são constantes, elas são dadas explicitamente em termos desse inteiro K que eu dei, da dimensão N, e do expoente Q, e do potencial em zero. Aí, gama N é aquela constante que eu tinha falado lá no início, que depende da dimensão. Então, para cada epsilon, a gente consegue verificar a existência de uma solução desse tipo. E, de forma análoga, a gente estudou o caso em que Q agora é maior do que P, tá? E agora, com uma hipótese um pouco diferente, né? A gente assume que o potencial no limite ele é negativo, né? Quando o x é infinito. Então, novamente, para cada K, a gente consegue, para cada inteiro K, a gente consegue um epsilon pequeno, de tal forma que existe uma solução, o epsilon, que tem essa cara aqui, tá? São também uma superposição de bolhas, isso aqui é um resto, né? Um termo de ordem 1. Que então, são todas centradas na origem, tem um parâmetro de concentração, e esse termo aqui está faltando um chapéu, né? Esse termo que aparece aqui, ele depende também explicitamente do inteiro que eu dei, da dimensão, da potência Q e do potencial no infinito. Tá? Então, esses foram os dois resultados que a gente conseguiu provar, então, provando a existência desse tipo de solução para esse problema. Eu queria falar bem rapidamente sobre as principais ideias da demonstração. Então, na verdade, são dois passos principais que a gente dá. O primeiro é muito simples, que é esse daqui, e o segundo que vai ser mais crucial e vai ser mais importante para a gente conseguir resolver o problema. Então, a primeira coisa que a gente faz é utilizar essa chamada transformação de Eden-Kohler para poder reduzir o problema a um problema de EDO não autônomo. Tá? Então, pego o meu problema, vou reduzir a uma EDO não autônoma, e em seguida a gente utiliza o chamado método de redução de Lyapunov-Schmidt. Tá?
da mesma forma como foi utilizado, por exemplo, nesse trabalho aqui de Floer e Weinstein em 86. A ideia desse método é reduzir o problema, né, o problema que a gente está trabalhando, a um problema variacional de dimensão infinita. Na verdade, essa é uma ferramenta bastante utilizada em diversos contextos, tem sido bastante utilizada em problemas de equações não lineares, né? E tem diversas referências aqui onde esse método tem sido usado de forma com sucesso, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, a primeira simplificação do problema que a gente considera é essa daqui, né? Eu estou procurando solução com decaimento rápido. Nesse caso, eu posso assumir, então, que a solução vai ser radial, tá? Então, eu tenho uma solução aqui radial desse problema. Quando ela é radial, o meu problema simplifica, então eu tenho uma equação desse tipo, então a minha equação vira essa equação que está aqui, tá? E aí sim eu aplico a transformação de Eden-Polar, ou seja, eu aplico essa mudança de variável aqui, tá? Agora as minhas variáveis são V e R. Tá? E aí, então, essa equação, esse problema aqui é transformado nesse outro problema. O potencial não sumiu, o potencial ele está aqui dentro desse ômega, tá? Esse ômega aqui é onde aparece o potencial V. Então, qual que é o nosso problema agora? Agora eu tenho essa equação aqui, ela depende de V, e o que eu quero encontrar agora é um determinado tipo de solução V desse problema, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Procurar um certo tipo particular de solução V desse problema que está aqui. Então, como eu falei, né, a gente usa essas bolhas standard como building blocks, né, para a gente começar a construir a nossa solução. Então, eu começo com elas. Então, é uma solução desse tipo, uma bolha standard, solução desse problema com expoente crítico, com esse dado inicial, gama n é aquela condição que eu tinha, aquele número que depende da dimensão. E eu aplico o Eden-Polar, então, aquela mudança de variável exatamente nessa bolha standard W. Tá? E aí eu obtenho uma função dessa forma aqui. Então, a U é dessa forma. E essa U agora ela vai satisfazer uma equação desse tipo aqui. Tá? O duas linhas menos o beta U expoente crítico igual a zero. Isso aqui vai para zero quando x vai para infinito. Então, a bolha standard agora satisfaz uma equação como essa. Então, o que eu estou procurando? É uma solução que é um somatório de bolhas, né? Então, é um somatório de bolhas desse tipo que dependem de parâmetros aqui que eu estou chamando de φ1 até φk. Tá? E esse φ vai ser um φ pequeno, uma φ pequena que vai satisfazer certas condições que eu vou precisar que ela satisfaça. Aí eu reescrevo essa equação, essa função aqui que eu estou procurando, né? Essa v que eu estou procurando, chama de somatório todo de U barra, tá? Então, agora eu escrevo a v como sendo U barra mais φ. Tá? Então, eu quero uma solução desse tipo aqui, que é uma U barra mais uma φ. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu vou abrir um parênteses, eu quero procurar uma solução desse tipo, e uma dos principais passos que a gente dá para chegar até lá é fazer essa chamada expansão assintótica. Tá? Então, a gente pode enxergar isso aqui como se fosse um parênteses. Tá? Então, a gente considera esse funcional de energia associado ao problema da equação V, e a gente faz uma expansão assintótica desse funcional de energia na U barra. Lembra que a U barra é o somatório das bolhas. Tá? E aí a gente tem que escolher aqueles parâmetros Q de tal forma que essa expansão satisfaça as propriedades que a gente quer. Tá? Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Isso aqui é só a expansão, o lema onde a gente obtém. Isso aqui é um dos passos fundamentais. Tá? A gente consegue expandir o funcional de energia nessa U barra, dessa forma. E o importante aqui para a gente vai ser esse termo aqui. Esse termo vai ser o mais importante, que é esse K que aparece aqui. Tá? Esse θ, epsilon aqui, ele vai para zero quando o epsilon vai para zero. Então, eu já vou mostrar para vocês por quê. Mas esse termo aqui é o que vai importar para a gente. É o que a gente vai ter que estudar daqui a pouco. Então, o que eu faço? Eu fecho parênteses, né? Então, agora, eu quero encontrar uma solução daquele tipo. E agora eu vou dizer que encontrar uma solução daquele tipo é equivalente a encontrar uma φ, que era aquela φ pequena, para a qual essas constantes, para a qual existem constantes CI que satisfazem esse problema aqui. Tá? Por que isso é verdade? Porque se
Se eu encontro constantes, se eu encontro esses parâmetros Ks de tal forma que os Cis relacionados são iguais a zero, então quando eu voltar lá, esse lado aqui vai ser igual a zero. E o que eu tenho do lado direito é exatamente a equação de V. Tá? Então, se isso é zero, isso aqui é V, tá? O barra mais φ é igual a V, né? Então, eu tenho que V satisfaz a equação que eu quero. Então, meu problema vai se reduzir a isso daqui, a encontrar Ks de tal forma que essas constantes CI sejam iguais a zero. Tá? E aí, isso daqui sim vai ser solução do meu problema. Tá? Então, na verdade, a gente estava calculando o funcional, a gente fez uma expansão assintótica do funcional e o barra, né? Mas eu posso calcular o meu funcional em todo o V, né? Em o barra mais a φ, tá? E aí foi verificado nesse trabalho de Michelet e Pistoia que encontrar aquele CI que eu quero é equivalente a encontrar os pontos críticos desse funcional que está aqui. Tá? Então, nosso objetivo agora é esse, tá? Simplificando o problema, nosso objetivo é encontrar esses parâmetros Q de tal forma que eles sejam pontos críticos desse problema. Então, a gente quer encontrar pontos críticos agora. Então, existe esse outro resultado que a gente conseguiu provar, que também foi fundamental, que é uma forma de calcular esse funcional aplicado aqui em toda a V, usando a expansão assintótica que a gente já tinha antes, tá? Mais um resto aqui que vai para zero uniformemente no C1, tá? Isso aqui é só voltando, isso aqui é o mesmo lema que eu tinha apresentado para vocês antes. Então, na verdade, a gente consegue verificar que encontrar o ponto crítico desse funcional é equivalente a encontrar o ponto crítico dessa pista aqui, tá? E para encontrar o ponto crítico dela, a gente precisa, na verdade, encontrar o ponto crítico daquela pk maiúscula, que é aquela que aparecia aqui, que eu falei que era o termo mais importante. Então, eu preciso encontrar, na verdade, pontos críticos desse funcional que está aqui, que depende de lambda, tá? Lambda eu esqueci de comentar antes, né? Mas lambda quando a gente vê lambda, a gente enxerga aqui, tá? É só uma forma de os Qs, eles dependem de lambda, tá? Então, onde está lambda, posso enxergar como se fosse o Q, tá? Ele depende disso. Então, eu quero, na verdade, encontrar os pontos críticos daquele pk que aparece aqui, tá? Desse pk que está aqui. Então, eu reescrevo ele dessa forma que está aqui. Aí eu tenho expressões bem simples. Eu preciso encontrar ponto crítico de uma expressão bastante simples aqui. Que aparece para mim em logaritmo, né? S elevado a p estrela menos q. Isso aqui é bastante simples de calcular pontos críticos, né? E aí a gente encontra para cada φ esse ponto crítico que está aqui. Para φ1, a gente encontra esse ponto crítico e aí eu escrevo o vetor, né? Então, meu lambda estrela vai ser como se fosse um vetor, que tem lambda 1, lambda 2 até lambda k. Então, esse vai ser o meu ponto crítico lambda estrela. E aqui é só um comentário técnico, porque, na verdade, a gente está calculando para cada épsilon, né? Então, lembra que eu estou fazendo o meu P perto do P estrela. Então, tem um parâmetro épsilon aí que eu estou somando, né? Então, eu quero poder construir isso para cada épsilon pequeno. Então, eu quero poder argumentar que tudo isso que eu fiz vale para uma certa perturbação epsilon pequena, tá? Então, eu verifico isso e consigo provar que eu tenho, então, um ponto crítico que eu estou chamando de lambda estrela epsilon daquele funcional π grande, tá? E, então, essas funções desse tipo aqui, lembra que era o barra mais uma φ pequena, né? E essa φ pequena vai depender justamente daqueles pontos críticos que a gente encontrou. Então, essa V, a V que a gente queria construir, ela tem as propriedades que a gente precisava para poder escrever a nossa V dessa forma aqui, né? Então, ela é escrita desse jeito e a gente consegue, então, escrever a V como sendo esse somatório que está aqui, né? Então, esse aqui vai ser o somatório das bolhas, né? E aqui eu tenho um resto de ordem 1. Tá? Eu somo isso para cada caso. E agora a ideia é só voltar, né? A ideia é bastante simples, agora eu só tenho que voltar. Então, voltando nas variáveis, o que significa voltar nas variáveis, né? Que eu encontrei a solução V, né? Então, eu encontrei um tipo particular de solução daquele problema V, depois que eu tinha feito a redução já, né? Depois que eu tinha feito a transformação de Eden-Fuller. Aí eu tenho que voltar aqui, né? Então, eu tenho uma solução que é radial dessa forma que está aqui nas variáveis originais, tá? Então, ela é uma bolha desse tipo com um resto que aparece aqui. Tá? Vai ser uma solução radial desse problema. Então, significa que aquele chute que a gente deu para V, né, aquele tipo de solução que a gente testou para V, para aquele problema, aquela equação de V,
ele nos fornece, então, uma solução desse tipo, um somatório de bolhas, uma torre de bolhas, para aquele problema elíptico que a gente tinha considerado. Tá? Aqui eu coloquei só a demonstração do caso do primeiro teorema, mas a demonstração do segundo é equivalente. Tá? A única diferença, né, que a gente tem é que esses pontos, quando a gente for encontrar os pontos críticos, né, que vão aparecer aqui, nesse caso aparece o potencial em zero. Né? Então é daqui, quando a gente vai encontrar o ponto crítico nesse caso, né, a gente vai precisar da existência de um ponto crítico nesse caso, é que surge aquela condição que o potencial em zero tem que ser negativo. Né? Então, no caso 2, né, a gente vai ter uma condição aqui, também a gente vai ter uma expressão aqui para ficar, né, mais ou menos dessa forma, e o que vai aparecer aqui vai ser o potencial no infinito. Então, vou ter uma condição diferente daquela que aparecia no caso 1. A demonstração é análoga, tá? Então, eu coloquei aqui só o caso o caso 1. E aí, com isso, eu queria comentar agora algumas coisas sobre o problema parabólico, tá? Porque, na verdade, a minha agenda de pesquisa principal, ela é, na verdade, em equações parabólicas, né? Esse é um trabalho que a gente fez em equações elípticas, mas eu trabalho principalmente com equações parabólicas. E, em particular, o meu interesse em equações parabólicas é naquelas que produzem, que apresentam blow-up, né? Finito ou infinito, mas que apresentam blow-up no tempo, né? Então, qual que é a relação desse tipo de solução do problema elíptico com o problema parabólico relacionado? Né? A ideia é que eles podem ser construídos, eles podem ser utilizados para construir blow-up profiles, ou seja, eu consigo utilizar esse tipo de solução que eu acabei de construir para construir solução do problema parabólico que explode com o tempo. Tá? Então, voltando aqui com aquelas bolhas standard, né? Então, tem um problema elíptico de novo, um expoente crítico, aquela bolha standard dessa forma. Essa aqui é uma bolha centrada em Q, tá? Aqui é um ponto de Rn, e o parâmetro de concentração lambda. Tá? Então, a ideia é encontrar soluções, por exemplo, né, encontrar soluções do problema parabólico que se comportam dessa forma à medida que o tempo vai para infinito. Então, à medida que o tempo vai para infinito, o que eu enxergo é um somatório de bolhas, né, onde esse parâmetro de concentração está indo para zero à medida que o meu tempo vai para infinito. Né? Então, seria E esse Q aqui, então, esse é onde a minha bolha está centrada, né? Então, isso está dependendo do tempo. À medida que o tempo está passando, eu estou mudando aonde é que a minha bolha está centrada. Né? Então, a gente utiliza isso para construir esse tipo de solução. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, foi considerada essa equação, né, com expoente crítico, a equação do calor, com expoente crítico, condição de Neumann, domínio limitado. E aí, então, a gente escolhe um ponto Q do domínio, tá? Um ponto Q que está em ômega, e esses pontos aqui dependem de T, vão ser os pontos onde as bolhas vão estar centradas, então ele está se aproximando de onde eu quero que tenha blow-up no tempo, né? Os parâmetros de concentração estão indo para zero, à medida que o meu tempo está indo para infinito. Então, foi verificada a existência de uma solução que vai depender desse ponto, onde eu quero que a solução exploda, dessa forma que está aqui. Tá? Então, essa solução, ela é uma bolha centrada em QT, e à medida que o tempo vai para infinito, esse parâmetro de concentração vai para zero, e esse ponto onde a bolha está centrada está indo para Q, porque ela está subindo. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, essa bolha vai explodindo. Na verdade, eu peguei aqui um dos resultados mais simples desse trabalho, mas tem muitos outros, onde eles constroem a torre também. Essa aqui é uma bolha só, né? Para cada T é uma bolha só. Eles constroem também soluções que são torre de bolhas, né? Trabalho de Cortázar, Delpino e Musso, de 2015. A gente consegue construir soluções desse tipo aqui. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é que quando você quer construir no seu problema parabólico profiles, blow-up profiles, quer construir soluções que estão explodindo, uma opção é utilizar técnicas variacionais para construir essa solução, mas pode ser que isso não se aplica no seu caso particular. Então, o que você faz, uma opção que foi feita, que foi utilizada em alguns trabalhos recentes, que é considerar, ao invés disso, uma sequência de problemas elípticos que estão relacionados ao seu problema. Então, tem um certo parâmetro
tem uma equação elíptica que depende de um certo parâmetro que está associado ao seu problema parabólico, né? E à medida que esse parâmetro vai para zero, então tem bolhas para cada problema elíptico, e à medida que esse parâmetro vai para zero, essa bolha está explodindo, né? Então, assim, a gente constrói uma solução do problema parabólico com blow-up. E aí tem uma série de outras generalizações, né, também de blow-up profiles, né, que a gente consegue, que é possível também, por exemplo, nesse trabalho aqui de Delpino e Wade de 2020, onde eles consideram soluções do tipo bolha que mudam de sinal, né, então não são necessariamente radiais como as que a gente construiu aqui, elas vão mudando de sinal, então você pode ter um domínio, né, onde você tem uma série de bolhas aí centradas em vários lugares e elas são para cima ou para baixo, né, então você consegue construir também soluções que mudam de sinal. É possível também construir soluções que apresentam esse fenômeno, né, de que explodem quando o tempo vai para menos infinito, ao invés do blow-up infinito, tem um blow-up que vai para menos, que acontece no menos infinito, né? Isso também é feito nesse trabalho aqui de Daskalopoulos, Delpino e Cesno de 2013. E uma outra possibilidade também é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui a gente está pegando a bolha standard, que é uma solução radial, e está usando ela como building block para construir outras soluções, né? Mas a gente poderia partir de uma outra coisa que não é a bolha standard, né? Que não é uma solução radial, por exemplo, e construir outra, que é o que é feito nesse trabalho aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui da Monica Klepp, de 2016, onde ela considera essas chamadas finodais, né? São bolhas finodais, né? Então, na verdade, são soluções que são nodais, elas não são radiais. Então, você parte de uma solução desse tipo, uma finodal, e você consegue construir outras soluções, construir blow-up profiles a partir de outras soluções que não são as bolhas standard. E aí tem também, por exemplo, em uma dimensão, né, se a gente tiver em uma dimensão, então a gente consegue muito mais informações, consegue construir, na verdade, todos os tipos possíveis de blow-up profiles que vão aparecer, que é o que foi feito nesse trabalho aqui de Massani e Fiedler de 2007, onde eles consideram o problema unidimensional e conseguem, em particular, por exemplo, eles conseguem em cada domínio, né, o domínio agora é unidimensional, em cada ponto construir uma solução que tem blow-up exatamente naquele ponto. Ou eu consigo prescrever, por exemplo, os máximos e mínimos da minha solução, e eu consigo construir uma solução que tem exatamente aqueles máximos e mínimos. Então, explode exatamente onde eu quiser e tem os máximos e mínimos que eu prescrevi. Então, mas isso vale em dimensão 1, né? Essa imagem mais completa dos blow-up profiles. Bom, então era isso que eu queria comentar sobre o caso parabólico também, e muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Juliana, pela ótima exposição. E agora vamos abrir espaço para as perguntas. Alguém as tem? Oi, Juliana. Aqui o Carlos. Muito obrigado por trazer o convite. Ótima palestra. Na verdade, tem uma curiosidade. No seu problema, você tem as duas não linearidades, né? O P menos BX, o Q. Aí você queria comentar, bom, uma curiosidade. E se você coloca um potencial do lado da potência o Q, será que é interessante isso? Ou será que vocês estudaram? Ou não faz sentido? Pegar o potencial no outro point, né? Isso. Então, a questão pode ser que a gente caia em um dos casos anteriores, né? Então, se eu pegar, por exemplo, que a gente fez, eu poderia pegar esse potencial desse lado, mas o problema é que aqui eu fiz o P perto do P estrela, né? Então, a ideia seria o potencial perto de um expoente, potencial com um expoente perto do crítico, né? E isso, eu acho que tem um outro trabalho aqui. Acho que fica mais parecido com o que aparece no outro trabalho, que eu agora eu coloquei. Talvez. Não. Não, você tem razão. Os potenciais, eles são... não, eu estou confundindo. De fato, eu acho que não conheço um trabalho
onde o potencial está associado ao expoente perto do crítico. Ah, tá. Mas eu acredito que sim, eu acho que daria para fazer também. E no caso da equação do calor, aí você só apresentou o potencial, ou, bom, a não linearidade sem potencial, né? No caso da equação do calor. No caso do problema parabólico, que eu saiba, ainda não foi feito com potencial. Ah, tá. Não tem um potencial VDX do lado da U elevado a, acho que é o expoente crítico, né? Não, eu acho que ainda não foi feito. Eu acho que no caso parabólico, acho que só foi considerado sem potencial, por enquanto. Tá, ótimo. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mais perguntas? Eu acho que eu queria fazer uma pergunta, por favor. Primeiro, boa tarde a todos e todas. A minha pergunta é sobre o operador de segunda ordem. Assim, se a gente sair do Laplaciano para um operador, seja na forma divergente, seja na forma não divergente, é possível fazer essa estratégia Enten-Fowler funciona para uma coisa que não seja estritamente Laplaciano? Existe alguma margem para considerar um operador desse tipo, ou algo assim? Olha, o problema, eu acho que o problema principal, e aí eu não vou conseguir te responder, mas acho que o problema principal seria o método de redução de Lyapunov-Schmidt, né? Que ele teria que ser aplicado, que é crucial, né? A ferramenta principal que a gente utiliza. Eu não sei te dizer, eu acho que tem referência, eu acho que eu já ouvi falar de referências assim, mas eu não consigo te dizer agora. Onde é utilizado esse método para outros operadores. Eu acho que sim. Mas eu acho que seria o fundamental. Uma vez que você consegue aplicar esse método, eu acho que dá para seguir esse raciocínio. Obrigado. Mais perguntas? Carlos, vai fazer? Ah, não. Então tá. Muito obrigado, Juliana. Palestra muito boa. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada.